30 de abril de 1945. O dia em que Adolf Hitler morreu. Admirador do filme Branca de Neve e amante dos animais, ele é uma das personalidades mais sanguinárias da história. Figura do totalitarismo, símbolo da propaganda como âncora e fonte de poder. Seu bigode e domínio das massas o transformaram em um reverso de Chaplin. Enquanto um denunciava as loucuras da ação bélica, o outro foi o responsável, nada mais nada menos, por iniciar a Segunda Guerra Mundial e foi a mente perversa por trás da perpetração de um genocídio sem precedentes. Ele até colecionava objetos judaicos que pretendia mostrar ao público em um museu que ele queria fundar e ao qual chamaria Museu de uma Raça Extinta. Felizmente, seus planos não prosperaram. Às 21 horas e 30 minutos do 1º de maio de 1945, a Rádio de Hamburgo informou que em breve faria um anúncio grave e importante para o povo alemão, após o qual começou a transmitir música solene de Richard Wagner, o compositor predileto do líder nazista Adolf Hitler. Às 22h20, um locutor exclamou com frieza que o Führer havia caído em seu posto de comando, enquanto lutava até o último suspiro contra o bolchevismo. Foi dada ênfase especial em destacar que ele havia morrido como um herói. De imediato, a informação oficial despertou muitas dúvidas. Já se sabia naquela época que a mentira era parte essencial do regime nazista. Ademais, havia fortes indícios de que Hitler possuía vários sósias. A notícia de sua morte fazia parte da fraude? Ou uma última tentativa de se salvar após a queda do seu império? Adolf Hitler nasceu em Braunau am Inn no dia 20 de abril de 1889. Ele foi o terceiro filho de um funcionário da alfândega austríaco, e seus pais eram primos de primeiro grau. Sua infância foi marcada pelo abuso de seu pai e por mudanças constantes. Quando criança, ele se mostrou um bom aluno, mas depois, para se rebelar contra seu pai, perdeu o interesse pela escola. Já em seus primeiros anos, começou a mostrar fascínio pela pintura, chegando a fingir uma doença para ser expulso da escola aos 16 anos e se dedicar à arte em tempo integral, renegando assim o mandato familiar. Adolf Hitler ganhou a vida pintando quadros, varrendo neve e trabalhando como peão em construções. Ele queria juntar dinheiro e se destacar como um artista notável, mas após 2 tentativas fracassadas de entrar na Academia de Belas Artes, seu objetivo mudaria. Ele acabaria ficando famoso sim, mas não por seu talento com o pincel. Em uma entrevista recente, muitas pessoas de diferentes partes do mundo foram questionadas sobre o que fariam primeiro se tivessem uma máquina do tempo. Matar Hitler foi a resposta mais escolhida. Carregando uma grande frustração, Hitler começou a ler livros de história e mitologia alemã. Essa obsessão pelas histórias sobre o povo alemão o transformou em um fervoroso nacionalista pan-germânico que detestava os Habsburgos e a diversidade étnica. Em 1913, fugiu do Império Austro-Húngaro para evitar o serviço militar, refugiando-se em Munique, onde fez parte das fileiras alemãs durante a Primeira Guerra Mundial. Lá, como resultado de envenenamento por gás, ficou cego por um tempo. Ao recuperar a visão, Hitler se deparou com uma grande guerra perdida, o que o levou a acusar os políticos de terem traído a Alemanha ao aceitarem as condições do Tratado de Versalhes. Foi então que decidiu ingressar em um partido de extrema-direita, que através de discursos apaixonados foi ascendendo até se tornar o líder máximo. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães se declarava antissemita, nacionalista, antiliberal, anticomunista e antipacifista. Influenciado por Mussolini, tentou tomar o poder em 1923, mas acabou na prisão por 9 meses. Longe de desistir, utilizou esse tempo para escrever Minha Luta, livro no qual expressava suas ideias políticas e os padrões a seguir para levar a raça ariana ao topo. Até hoje, este livro continua despertando polêmica.
Uma vez que deixou a prisão, Hitler reestruturou o Partido Nacional Socialista, expulsando todos aqueles que não compartilhavam seus ideais ou que poderiam ofuscá-lo. Foi então que ele se cercou de Göring, Goebbels e Himmler. O trabalho conjunto de seu séquito levou ao lado de Hitler milhares de alemães insatisfeitos com a crise em que o país se encontrava. Pouco a pouco foram ganhando adeptos até que em 1933 foi nomeado chefe de governo por Hindenburg. Já estando na posição de poder, ele destruiu o regime constitucional e instaurou uma ditadura de partido único com ele como máximo referente, dando início ao Terceiro Reich. Este era um regime totalitário, nacionalista exacerbado, repleto de bandeiras e cenários ostentosos. Um regime que tinha grande parte de seus fundamentos baseados na superioridade racial. Após a morte de Hindenburg, Hitler se proclamou Führer da Alemanha, submetendo o exército a um juramento de fidelidade. Todos aqueles que não o seguiram acabaram mortos ou gravemente feridos na Noite dos Longos Punhais de 1934. Além disso, foram aceitas as leis de Nuremberg que pavimentaram o caminho para Hitler para o extermínio sistemático dos judeus, que também eram usados para a experimentação inescrupulosa de todos os tipos. Por essa época, um Hitler que cada vez mais obsessivamente ensaiava seus discursos começou a estabelecer laços fortes com outros ditadores europeus. Em 1939, a Alemanha contava com um exército profissional bem treinado, doutrinado e armado. Seu objetivo, o domínio da Europa e também do mundo. Convencido de seu poder, Hitler invadiu a Polônia. Lá ele encontraria a oposição armada da França e da Grã-Bretanha. Estourava a Segunda Guerra Mundial, guerra que terminaria com a vida de mais de 60 milhões de pessoas, segundo alguns cálculos. Outros não hesitam em falar de 100 milhões de mortos ou talvez mais durante os primeiros 2 anos de guerra. O exército alemão derrotou seus oponentes ocupando a Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Iugoslávia e França. Além disso, contava com aliados como Hungria, Romênia, Bulgária, Espanha, Itália e Finlândia. A Grã-Bretanha resistia o quanto podia às investidas e bombardeios alemães. Foi então que Hitler decidiu ir atrás da União Soviética, pois isso lhe daria um território imenso e a porta para a Ásia. Mas seu declínio começou em 1941, quando os Estados Unidos entraram na guerra. Foi aí que o curso dos acontecimentos começou a se voltar contra o até então avassalador líder nazista. Após a incursão americana, viria o contra-ataque do Exército Vermelho, o desembarque na Normandia, o avanço dos aliados através da França e a libertação de Paris. Hitler se encurralado. Em 24 de abril de 1945, as tropas soviéticas alcançaram os subúrbios de Berlim. O Führer, ao ver os tanques de guerra disparando nas ruas em ruínas, compreendeu que seu fim havia chegado. Foi perdendo poder e aliados até se refugiar em um bunker subterrâneo da chancelaria. Mas o que aconteceu lá? Com a ocupação soviética em Berlim, surgiram diferentes versões sobre o que aconteceu com Hitler e a notícia de sua morte. Em 3 de maio de 1945, o Exército Vermelho informou que Hans Fritzsche, o número 2 do ministro nazista de propaganda, Joseph Goebbels, havia dito que este e Hitler se suicidaram no bunker do líder nazista. No mesmo dia, uma estação de rádio em Paris afirmou ter recebido relatórios segundo os quais o Führer havia sido assassinado na noite de 21 de abril, após uma disputa com seus próprios generais. A agência de notícias japonesa, Domei, informou que ele havia morrido durante um ataque de artilharia soviética à sua residência. Um ex-alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores nazista acreditava que Hitler havia falecido vários dias antes devido a uma hemorragia cerebral e que havia sido levado depois para a capital alemã. No entanto, os esforços para encontrar o cadáver fracassavam repetidamente. No dia 4 de maio, a imprensa soviética indicou que o Exército Vermelho não conseguiu entrar na sede da chancelaria alemã, onde estavam os escritórios de Hitler, porque o lugar estava em chamas e suas estruturas estavam à beira do colapso. 2 dias depois, os soviéticos afirmaram que haviam encontrado uma grande quantidade de cadáveres na chancelaria, mas que nenhum coincidia com Hitler ou Goebbels.
Em 8 de maio, um general russo anunciou a descoberta, nas ruínas de Berlim, de um corpo baleado identificado como Hitler por seu serviço doméstico, apesar da dúvida de um motorista. Segundo ele, o cadáver que haviam encontrado era de um dos cozinheiros que também atuava como sósia de Hitler. 2 semanas depois, a inteligência soviética revelou que, de acordo com o pessoal que atendia a Hitler, o homem havia recebido a eutanásia no 1º de maio pelas mãos de um médico chamado Morel. Aparentemente ele estava meio paralisado e sofria muita dor. Em junho de 1945, as autoridades soviéticas informaram que os restos de Hitler não haviam sido encontrados e que provavelmente ele ainda estava vivo. Naquele mesmo verão, começaram a circular informações que afirmavam que Hitler estava em diferentes partes do mundo. Uma das muitas versões que circularam sobre o destino de Hitler afirmava que ele havia fugido em um submarino para o Japão. As autoridades americanas interceptaram em julho de 1945 uma carta na qual se afirmava que Hitler vivia em uma fazenda na Argentina, localizada a cerca de 700 quilômetros de Buenos Aires. O caso chegou às mãos do chefe do Federal Bureau of Investigation, Edgar J. Hoover, que acabou por desconsiderá-lo. Uma década mais tarde, um relatório do chefe do escritório da CIA na Venezuela relatava que um ex-soldado das SS afirmava ter se encontrado com Hitler um mês antes na Colômbia. O documento informava que o escritório não podia confirmar a veracidade dos dados. Mas então, o que realmente aconteceu com Hitler? No dia 2 de maio, membros do corpo de contra-inteligência soviética, conhecido como Smertspionen, selaram o jardim da chancelaria e o bunker onde o líder nazista se instalou desde janeiro, quando o Exército Vermelho avançava sobre a Polônia rumo à Alemanha. A operação de busca do cadáver foi executada sob o mais absoluto segredo. Em maio, os agentes do Smertspionen encontraram o cadáver de Hitler e de sua parceira Eva Braun, enterrados em um buraco aberto por uma bomba no jardim da chancelaria. Junto a eles estavam seus cães. Os corpos borrifados com gasolina estavam parcialmente queimados. O de Hitler era difícil de reconhecer, por isso, uma vez na morgue, removeram a mandíbula dele na tentativa de identificá-lo a partir da dentição. Isso pode ser feito alguns dias depois, quando os soviéticos localizaram Kate Hussermann, assistente do dentista do Führer, que forneceu a eles seu histórico médico e os dados necessários. Confirmaram que de fato se tratava dele. Um relatório apresentado em novembro de 1945 pelo historiador Hugh Trevor Roper, que durante a Segunda Guerra Mundial serviu como oficial de inteligência britânica e foi encarregado de investigar a morte do Führer, sustentou que ele se suicidou por volta das 15h30 do dia 30 de abril de 1945 junto com Eva Braun, com quem se casou no dia anterior. Ele tirou a própria vida detonando uma pistola em sua boca, enquanto ela teria ingerido uma cápsula de cianureto. Dado que os soviéticos haviam confirmado desde o início a morte do líder nazista, por que continuaram alimentando por anos a teoria de que ele estava vivo? De acordo com historiadores, Stalin teve grande interesse em conhecer o destino de Hitler, mas após descobrir, manteve o segredo. A estratégia de Stalin, evidentemente, era associar o Ocidente com o nazismo e fazer parecer que os britânicos ou os americanos deveriam estar escondendo-o. Não devemos perder de vista que a derrota do nazismo abriu as portas para o início da Guerra Fria. Moscou tinha uma grande vantagem para defender sua versão. Tomaram e controlaram Berlim de forma exclusiva de maio a início de julho de 1945, quando as zonas de ocupação foram estabelecidas. Além disso, prenderam e mantiveram cativos por anos vários dos sobreviventes do bunker. Em seu empenho para ocultar a verdade, prenderam secretamente Kate Hussermann, a assistente de dentista que os ajudou a identificar o cadáver. Após 6 anos em isolamento, ela foi condenada por ter participado voluntariamente no tratamento odontológico do Führer. Os restos de Hitler permaneceram sob os cuidados da unidade Smersh, que os encontrou. Sempre que se mudavam, levavam-no consigo. Foi assim que Hitler teve muitos túmulos. O Führer foi enterrado em uma floresta nos arredores de Berlim, depois em uma localidade de Rathenau e finalmente em uma base que os soviéticos instalaram em 1946 em Magdeburgo, no centro-oeste da Alemanha. Não foi até 1968 que se deram a
conhecer publicamente detalhes dos arquivos que Moscou tinha sobre Hitler, assim como de sua autópsia. 3 décadas depois, em 2009, o então chefe de arquivo da polícia secreta informou que os restos de Hitler foram incinerados em 1970 e suas cinzas lançadas no rio Bideritz, tudo para evitar que seu túmulo se tornasse um santuário nazista. Moscou, no entanto, conservou a mandíbula com a dentadura de Hitler e no arquivo do Estado um fragmento de seu crânio. Ou era isso que eles acreditavam? Em 2009, descobriu-se que esse crânio na verdade pertencia a uma mulher, o que reativou as antigas teorias da conspiração. Os jornalistas Jean-Christophe Brissard e Lana Parshina, aos quais o governo de Vladimir Putin concedeu acesso parcial e controlado em 2016 aos arquivos de Estado da Federação Russa, bem como arquivos militares e da polícia secreta relacionados ao caso, apontaram que na dentadura de Hitler foram encontrados pedaços de vidro, o que sugeriria que ele tomou cianureto, e colocaram em dúvida que ele tenha atirado em si mesmo. Parshina relatou que o líder nazista apresentava sintomas de Parkinson em seus últimos dias, levantando dúvidas sobre sua capacidade de atirar em si mesmo com a mão direita nessas condições. Brissard enfatizou que, apesar de não terem sido encontrados resíduos de bala na boca de Hitler, ele acredita que Hitler pode ter pedido a alguém de confiança que lhe desse um tiro de misericórdia após ingerir o veneno. As autoridades russas também possuem vários objetos que encontraram no bunker, entre os quais se destaca o sofá, onde se acredita que o Führer e Braun cometeram suicídio. Em todo caso, o general e os especialistas concordam que o cadáver encontrado pelas forças soviéticas é de Hitler, e que a versão oferecida pelo rádio naquele 1º de maio de 1945 estava mentindo em 2 questões centrais. O líder nazista não havia morrido naquele dia, e mais importante ainda, não havia feito isso em combate. Até então, Hitler estava em retirada para evitar sofrer o destino de Benito Mussolini, cuja execução ele havia sido informado 2 dias antes. Ele queria menos ainda ter que prestar contas de seus atos perante a justiça. O homem que havia prometido construir um império que duraria 1 milênio, abandonava a corrida após sobreviver a 42 atentados e se consolidar no poder por apenas 12 anos. Ele havia abalado o mundo, deixando a Europa em ruínas e uma ferida ainda latente. Por outro lado, muitos suspeitam que todas essas versões ocultam a realidade, que o terrível ditador viveu seus últimos dias impune em total liberdade. De uma forma ou de outra, vendo como a extrema-direita avança no mundo moderno, podemos dizer que, morto ou não, o legado de Hitler continua presente, pelo menos até que a máquina do tempo seja inventada. E até aqui o vídeo de hoje. Espero que tenham se interessado pelo que contei. Se gostaram, peço por favor que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam se ainda não o fizeram, ativem notificações e deixo aqui alguns vídeos ao meu redor para que continuem com esta maratona neste canal. Meu nome é Magnus Mephisto e isso foi o Dia Aqui.